Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Creedcast. Aproveite esses minutos iniciais, compartilhe com seus amigos, parentes, para todos aqueles que você acredita que esse conteúdo vai fazer muito sentido, porque nós temos uma temática hoje muito interessante, muito legal. Tenho certeza que isso vai maximizar aí o seu conhecimento, abranger um pouquinho de assuntos que talvez você nem saiba. Então aproveite, compartilhe, ative aqui o sininho para que você tenha ciência e seja notificado de todas as vezes que nós lançarmos algum episódio novo no nosso canal. Então, fique dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, quero trazer para vocês aqui. Já esteve conosco na mesa algumas vezes, mas agora nós vamos poder discorrer um pouquinho mais de vários assuntos. E seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo André Souza. Um prazer te ter aqui, viu, meu amigo? Obrigado, Vini. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui do Creedcast, aqui da nossa igreja. Tenho certeza que esse vai ser um tempo preciosíssimo para a gente poder falar a respeito da palavra, a respeito de alguns assuntos históricos, para enriquecer o conhecimento de todos os espectadores aqui do podcast do Creed. Legal, legal. Bem, vamos lá. Eu queria, talvez a galera conheça um pouquinho, eu particularmente não sei por completo, mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que começou a sua história aí com a história, né? Com todos esses estudos e tudo mais? Como surgiu o seu interesse em relação a isso? Bom, cara, todo mundo me conhece como guitarrista aqui, né, da Igreja Burn. É o André Guita, eu É o conheço André como André Gui. Guita. Exatamente. Eu sou guitarrista aqui da Igreja Burn, participo do time de adoração aqui da nossa igreja, mas eu também sou professor de história, eu atuo na área de história há 10 anos na rede municipal de São Paulo, sou professor de história, Legal. e o meu interesse surgiu por causa justamente de uma professora que eu tive, a professora Rose, lá no ensino médio, Nossa, que eu legal. trago com muito carinho. E aí chegou um momento na minha vida que a gente estava até conversando aqui antes sobre isso, Sim. né? O que que eu vou fazer da minha vida profissionalmente? Qual o curso que eu vou seguir? Eu queria fazer música, mas eu identifiquei que não era o momento, não senti direcionamento do Senhor para eu poder entrar de cabeça na área da música. E aí eu falei, também vou fazer então uma coisa que eu gosto muito, que é história. E aí fui estudar, fiz a graduação e de lá para cá eu sempre continuei estudando, me aprofundando nos estudos. Então o interesse foi justamente por causa disso, né? Por causa de um incentivo ali que iluminou a minha mente ali, brilhou os meus olhos, os conteúdos que eu tinha ali no ensino médio. Eu estudava até às vezes por conta própria. A Sim. professora passava alguns conteúdos ali, mas às vezes eu não me sentia satisfeito. Eu sempre tive esse interesse na leitura, né? Sempre minha mãe tinha muitos livros em casa, assim, de teologia, de estudo de seitas e heresias. E a parte histórica sempre chamou minha atenção. Então juntou a incentivo da minha mãe que lia, que estudava também na igreja, na escola bíblica dominical, com o incentivo da professora, e aí foi assim que eu vim parar no caminho da história. Oh, legal. Mas então sempre você já, quando iniciou esse relacionamento com a história, você já era cristão, já pensou no conteúdo histórico cristão, ou você já pensou em abranger de um modo geral, enfim, história geral? Eu sempre fui cristão. É o famoso nasci na igreja, né? É, né? De Nasci na berço igreja. evangélico, Nasci né? ali em cima do púlpito ali com a guitarrinha gritando, tô brincando. É. Quando eu nasci, minha mãe já era cristã e eu cresci na igreja, participei da escola bíblica dominical, das crianças, os cordeirinhos de Jesus ali, os adolescentes, os jovens. E quando eu decidi fazer o curso superior de história, eu queria me dar, além de, lógico, de ter uma profissão, né, de poder trabalhar na área de lecionando a respeito disso, mas o meu interesse era também saber os fundamentos de onde nós viemos e para onde nós estamos caminhando. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre queria ver, eu sempre tenho necessidade de ver sentido nas coisas. E a história ela te proporciona isso, porque quando você vai estudar a história, você tem a oportunidade de você identificar, ler, estudar os fatos que aconteceram ali no passado, de onde veio, por que que aconteceu, quais eram os interesses que aconteceu aquele fato, quais eram as classes que tinham interesse ali, quem eram os atores principais ali que estavam ali naquele acontecimento. Então eu sempre tive esse interesse de ter esse olhar, sobretudo para a Bíblia também, mas na visão histórica. Legal. Essa parte que me chamava a atenção. Eu queria saber por que que aconteceu isso. Ah, não faz sentido. Aí foi por isso que eu decidi fazer a história. E na faculdade de história, na realidade, você tem uma visão ampla de tudo. Então, até tirando assim um pouco desse. Sei lá, talvez as pessoas achem que tem uma visão assim, você vai fazer uma faculdade de história, então você vai estudar tudo. Não, não é isso, né? É que nem o médico, por exemplo, né? Ele vai fazer a faculdade de medicina ali, né? E aí ele vai estudar de uma forma geral tudo, depois ele tem que fazer uma especialização.
Assim como todos os cursos superiores, eles são assim na realidade, né? Administração, por exemplo, e na história não é diferente. Então você tem uma visão ali geral de tudo, e aí você vai escolher uma área da qual que você quer investigar mais. Que legal. Que no meu caso foi a parte da teologia e a história econômica também que chama muita atenção. Ah, legal. Eu particularmente, quando eu conversei contigo até aqui fora das câmeras, eu também sempre tive esse interesse, né, pela questão da história, do quesito bíblico. E eu acredito, como você mesmo disse, quando nós estudamos a história, nós damos muito sentido até mesmo aquilo que nós cremos. Nós conseguimos validar os nossos pensamentos, validar as nossas ideias, né? Até mesmo um conceito de exegese, como a gente sempre fala, passa pelo crivo de você ter um conhecimento histórico do momento, da cultura, do povo. Então a gente começa a pensar, a abranger mais sobre esse assunto. Exato, e até entender o porquê que acontecem certas coisas, né? É importante a gente entender sempre a historicidade das coisas, o porquê que aconteceu. Porque aí você vai entender os desdobramentos que isso deu para chegar ao que nós temos hoje, entendeu? Então, quando eu quero entender o porquê que a gente tem determinado tipo de característica, até a fala, por exemplo, quando você vai investigar na história, você vai ver um motivo ali. Então, a importância da história ela é fundamental. Estudar os acontecimentos do passado para não repetir os mesmos acontecimentos no futuro e melhorar a nossa prática do presente. A história é fundamental por causa disso. Isso é verdade. Mas aí, quando a gente estava conversando, eu lembrei de um amigo meu que a gente estava conversando um pouco sobre essa questão histórica e tudo mais, a gente estava falando sobre relatos dos discípulos, e daí a gente estava falando sobre a questão da influência, né, de Roma na perseguição, né, dos cristãos, o cristianismo começou a crescer e tudo mais, até depois a gente vê o Concílio de Trento, onde a Igreja Católica ele se reuniu para reafirmar também as suas bases teológicas e tudo mais. Então, se eles tiveram que parar para fazer um concílio, para reafirmar as suas questões de crença, então, é muito provável que existia ali outras linhagens teológicas e pensamentos que estavam sendo disseminados, né? Mas um pouco antes disso, a gente observa Pedro, por exemplo, é considerado o primeiro apóstolo, né? O primeiro papa da Igreja Católica. Ele foi perseguido, né? Debaixo da autoridade do imperador Nero, foi perseguido, morto, enfim, crucificado, de ponta cabeça, como a gente sabe a história. Eu estava ouvindo de um rapaz e ele dizia que até hoje ainda Roma exerce influência. Mesmo a gente fala que é o período antigo, né? Passou, mas ele fala que ainda Roma ainda tem grande influência através da força da Igreja Católica. A gente olha o próprio Vaticano, né? A gente olha o poder e a influência, muitas questões, às vezes, morais que por exemplo, a nova agenda tenta estabelecer, muitas vezes ela ainda barra ainda dentro dessa força romana que existe, né? E você concorda com essa linhagem de pensamento onde ainda Roma ainda exerce esse tipo de influência dentro do crivo histórico? Eu acredito que sim, porque o catolicismo foi a principal religião. O catolicismo não, né? O cristianismo. É até importante a gente falar que não existiam duas igrejas. Sim. Né? Nunca existiu duas igrejas, só a partir da Reforma Protestante. Então, existia uma única igreja, e essa igreja ela era hegemônica. Então, você imagina uma igreja ela sendo hegemônica durante mais de quase 1.600 anos de história. Então, é inegável que a influência dessa igreja ela ficou e ela reverbera até hoje justamente por causa da autoridade que ela exercia durante todo esse período histórico. Então isso reverbera até hoje porque, por exemplo, o Brasil é um país essencialmente cristão. Sim. Da maior parte dele católico. E nos outros países também. Por mais que o cristianismo ele está em declínio, por exemplo, na Europa, mas é inegável que os resquícios que existem de moralidade, de autoridade a respeito da palavra, a respeito dos costumes, a Igreja Católica ela continua mantendo essa autoridade. E ela consegue barrar, sim, por causa justamente dessa autoridade que ela adquiriu durante todos esses anos de hegemonia, né? Eu concordo com essa visão. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que Deus ele utiliza esse instrumento de autoridade que a Igreja Católica ela teve durante esse tempo para se barrar certas agendas que ainda querem ser instituídas aqui na nossa sociedade. A gente consegue barrar, e a Igreja Católica consegue barrar isso, juntamente com o apoio da Igreja Cristã e tudo mais. Você mencionou até a respeito da Igreja, do conceito, né, dessa hegemonia, né? Até porque a ideia da Igreja Católica era a respeito de uma Igreja universal, né? Exato. Ou seja, um modelo para todos. Nós que temos hoje essa distinção, né, de um cristão, cristão o quê, né? Cristão católico, cristão protestante, cristão, enfim... Anglicano, exatamente. luterano. A gente que conseguiu trazer
essas raízes, né? É importante a gente mencionar isso, Vini, porque às vezes as pessoas elas acham que sempre houve duas igrejas. Né? E não, meus irmãos, durante até 1517, quando Martinho Lutero ele prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, era uma igreja só. Então todos os mártires que existiam, quem era cristão estava sobre ali a hegemonia debaixo da autoridade da igreja católica romana. Então, quando você olhar para a história agora, muda um pouco até a sua visão, porque foi o que aconteceu comigo quando eu fui estudar a história da igreja, fui estudar na teologia também. Eu sempre imaginei, pô, tem duas igrejas, cadê os crentes aqui? Não tô vendo os crentes aqui, cadê os... Não tô vendo aqui os crentes, meu. Mas aí foi aí que que eu fui entendendo que não, era uma única igreja e todas as pessoas que eram cristãs estavam debaixo da autoridade da igreja católica, estavam sobrevivendo ali, estavam lutando contra algumas doutrinas que eles não concordavam, coisas que a igreja católica colocou como prática, mas que não eram práticas bíblicas, né? E eles continuavam resistindo ali debaixo da autoridade até que vem o ganso, né? O Martinho Lutero. Verdade. Quando a gente percebe, né, a perseguição, por exemplo, que o apóstolo Pedro sofreu de Roma e tudo mais, talvez seria uma mentalidade apenas idealizada daquilo que foi concretizado com Lutero. Talvez você ache que ele tinha um pensamento alinhado com o de Lutero, porém ele ainda sofreu essa influência? Cara, todo aquele que ele tenta viver de acordo com os padrões bíblicos, ele vai sofrer perseguição. E com Pedro não foi diferente, né? É importante a gente entender que quando Roma institucionaliza a religião como religião oficial do Império, que aconteceu com Teodósio, tem-se a junção de diversas religiões pagãs ali junto com o cristianismo, entendeu? Mas os apóstolos, eles sempre lutavam para poder combater as heresias que queriam entrar no meio evangélico. Então eu acredito que sim, Vini, é possível a gente até fazer uma comparação. Todo aquele que busca e que luta para viver contrário às correntes de heresias, as correntes que vão contra os ideais cristãos, ele sempre vai sofrer uma perseguição. E a gente tem que sempre se posicionar. E Pedro não era diferente. Não só Pedro, né, mas todos aqueles que estavam contemporâneos ali de Pedro também, com os apóstolos. E que vieram com a igreja primitiva também. Então, eu também acabo pensando e alinhando também a minha ideia em relação a isso, porque é natural, principalmente o apóstolo Pedro, ele era não apenas uma testemunha de ouvir falar de Jesus, né? Ele conviveu, então ele tinha nas suas veias, né, muito latente ali o que era de fato o cristianismo, né? A ideia de você de fato ser um discípulo e seguidor de Jesus. O que aconteceu que com Roma, né, eles acabaram, enfim, trazendo a cultura também romana e acabou misturando ali aquilo que de fato era genuíno com aquilo que também era caído, né? Então, exato. Muito provável que também uma das perseguições de Roma para com o apóstolo Pedro tenha muito vínculo com isso também. E também porque Roma ele era um centro de religião pagão em que era uma organização social baseada no politeísmo. E nós somos monoteístas, Exato. Entendeu? E esse é o principal fator que gerou a perseguição aos cristãos, porque a gente não se dobra perante outros deuses. E o próprio imperador era um rei, praticamente, um deus, né? Exatamente, ele é chamado de Augusto, né? Você pode perceber que o termo Augusto ali é de ele ser praticamente ter essa característica divina. Então nós cristãos fomos perseguidos naquela época justamente porque a igreja ela não aceitava se dobrar perante outros deuses. Nós só adorávamos um único Deus. E aí por isso que Roma perseguiu demais os cristãos. Por isso que perseguiu demais. E a gente sempre se posicionou para poder fazer a diferença de não nos aculturarmos independente da sociedade que a gente estivesse. Não é diferente com os cristãos em Roma, não é diferente com os cristãos, por exemplo, na Macedônia, não é diferente com os cristãos, por exemplo, ali na Ásia Menor, atual Turquia. Esse nosso desejo de nos mantermos puros diante do Senhor. E eu percebo também que depois, até com a perseguição, a gente vê Roma e tudo mais, a história começa a se discorrer, a igreja católica, a igreja universal, ela acaba crescendo, né, e alinhando ainda mais a sua ideia. E depois veio muito latente, que até foi talvez ali o estopim para aquilo que Martin Lutero desenvolveu, cresceu muito a cultura das indulgências. Né? A igreja católica se enriqueceu muito, baseada, compra aqui um pedaço da lasca da cruz de Cristo, né? Compra aqui o seu terreno no céu. E isso gerou até mesmo uma indignação, porque primeiro que acesso à palavra, né? Acesso aquilo, ao canon, né? Aquilo que era bíblico, né? Aquilo que era genuíno,
era só a elite da Igreja Católica que tinha acesso, né? Porque... Exatamente, é importante entender isso, os espectadores do podcast, que a Igreja Católica ela entendia que ela detinha o poder, ela tinha o tesouro de tudo aquilo que Jesus fez que excedia. A Jesus ele foi não teve pecado, e os apóstolos também. Então os apóstolos eles acumularam uma graça tão grande que a igreja ela falava que ela era dona dessa graça e que ela podia vender isso. Ela podia vender, eles acreditavam. E vendiam isso para a sociedade naquela época, e as pessoas acreditavam e eles cobravam por isso, que é o que a gente chama de indulgências. Então é uma prática muito comum que a igreja utilizava para se financiar, sobretudo quando estava querendo construir, né, a nova sede, ali no que é atual Vaticano hoje, que é justamente o estopim que Martinho Lutero se revolta. E outra coisa importante que você falou, nessa época, a Bíblia ela não estava disponível na língua vernácula das pessoas, na língua de cada país. Qual que era a regra? A regra é que, por exemplo, a missa naquela época, esse termo, né, ela tinha que ser feita em latim. Então, quando se faz uma missa, ou se faz praticamente um culto ali que a igreja fazia em latim, você está alienando a população daquilo que está sendo falado. Até o próprio canto, eu estava até conversando com uns amigos esses dias, que essa prática de canto congregacional ele surge justamente após a Reforma Protestante, porque não havia essa prática. Quem é que cantava? Quem cantavam eram os sacerdotes, os padres que estavam ali na igreja. Ninguém falava latim, apenas a elite. Falava latim. Então, só quem falava latim e quem estava dentro ali da ordem religiosa que podia participar, que cantava, e as pessoas, o público, o povo, ele ficava alienado do culto. Ele ficava alienado. Então, o canto congregacional ele surge justamente após a Reforma Protestante. A tradução da Bíblia em diversas línguas, ela surge justamente após a Reforma Protestante, porque Martinho Lutero vai e traduz para o alemão daquela época, o alemão arcaico, e aí depois começam a surgir diversas traduções. Até haviam outras traduções, assim, não de uma forma geral da Bíblia, uma iniciativas ali pontuais em alguns países da Europa, mas é Martinho Lutero que começa esse movimento para que as pessoas, para que a população, ela tenha acesso às escrituras sagradas, e aí quando as pessoas tiveram acesso às escrituras, é aí que a reforma ela explodiu de verdade mesmo, porque eu consigo ver o que está na palavra, e eu consigo ver a prática religiosa dos sacerdotes daquela época. Você consegue contrastar, né? A gente consegue, que é justamente, eu acredito que é uma das maiores lições que a reforma protestante trouxe para nós, Vini. É a responsabilidade que nós temos de observar a escritura e fazer uma leitura de sociedade, uma leitura até a respeito da nossa própria vida. Então, todas as vezes, meu irmão, que você tiver uma dúvida a respeito de determinado assunto, você vai fazer igual eles fizeram naquela época. Até os bereanos fizeram isso, a igreja de Bereia. A respeito de tal assunto. Eu acho isso. Não, meu irmão, não existe eu acho. Não existe achismo, o que eu acho, não importa o que o Vini acha. Deixa eu ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Esse eu acho que eu acredito, Vini, que esse é um dos maiores legados que a Reforma Protestante trouxe para nós. É a gente adquirir a responsabilidade e nós sermos indutores de investigar a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz a respeito de determinado assunto. Entendeu? Não existe achismo no Evangelho, meu irmão. O que existe é verdade estabelecida na palavra. E eu vou investigar o que está estabelecido ali na palavra e aí eu vou fazer a minha leitura direcionada pelo Espírito Santo para chegar às conclusões que eu preciso chegar a respeito de determinado assunto. Então, a Reforma Protestante ela trouxe esse ganho absurdo para a gente, como população, de ter acesso às Escrituras Sagradas na nossa própria língua vernácula. Né? E engraçado que o índice de educação, né, era apenas praticamente para a elite, né? Apenas a elite da Igreja Católica que tinha acesso à educação de qualidade e tudo mais, e com a tradução da Bíblia para o alemão arcaico, como você mencionou, a igreja é aqueles que foram adeptos à ideia, né, que com certeza Martinho Lutero também levou pessoas também da elite da Igreja Católica que começaram, ainda que seja muito difícil, mas pessoas compactaram com o pensamento dele e elas se tornaram responsáveis também em educar essa sociedade. Então, é louco, as pessoas não conseguem perceber, mas a igreja ela teve influência na parte educacional da sociedade. Total. A igreja teve total influência. Inclusive, Catarina Vambora, que é a esposa de Martinho Lutero, ela fica responsável justamente por isso. Uma das responsabilidades que ela teve, que era organizar a educação cristã dessas crianças. E Martinho Lutero também teve uma preocupação, que foi uma estratégia absurda que Martinho Lutero teve, que era de se fazer hinos com verdades bíblicas estabelecidas ali. Uau. Então ele educava a população
através da teologia bíblica, através da música. Então, olha só, eu juntava-se a educação, do letramento, do contato com a Bíblia através da língua ali da pessoa, no alemão, e ele preocupou que as pessoas memorizassem, tivessem essa aprendizagem. E por que ele teve essa preocupação? Porque Martinho Lutero ele ficava no mosteiro e ele chegou a um determinado momento da vida dele que ele era responsável por algumas organizações burocráticas ali. Então ele tinha que visitar outros mosteiros. E nessas viagens que ele fazia a pé, diz a história. E nesse processo que ele fazia de viajar para determinada localidade, ele parava em estalagens, ele tinha contato com a população local, então ele se preocupou. Eu preciso criar estratégias para poder educar a população. Então, meus irmãos, a igreja, ela foi historicamente uma das principais idealizadoras do processo educacional da população. O evangelho fez isso, a igreja fez isso. Então, não foi partida, né? Não foi. Isso é um motivo de orgulho para nós. Porque se você for perceber, a igreja exerce essa influência até hoje. Por exemplo, nós temos estudo bíblico nas nossas escolas, nas nossas igrejas. A gente educa as crianças quando chega aqui, tem na salinha, tem com toda uma educação cristã voltada para a linguagem deles. E aí, quais são as estratégias que a gente utiliza para poder pregar o evangelho para as crianças? A gente utiliza a educação escrita, vídeos. Olha só como a igreja, se você for parar para pensar e analisar, como a igreja ela exerce um papel fundamental na educação, não só das crianças, mas também de todos aqueles que participam da igreja como um todo. Até me surgiu um outro exemplo, assim, as pessoas às vezes ela chega na igreja, ela não sabe fazer nada, mas aí ela começa a caminhada cristã dentro da igreja e ela quer participar de um ministério, por exemplo, de mídia, por exemplo. O que vai acontecer com essa pessoa? Quem faz parte do ministério de mídia, que são os mais antigos, que já está ali trabalhando, vai acabar educando essas novas pessoas que estão chegando. Então se aprende a lidar ali com a dinâmica daquele determinado departamento, a pessoa começa a estudar, ela começa até a aprender profissão. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que às vezes entrou na igreja e não tinha profissão nenhuma, e depois de 6 meses, 1 ano, ela já tem uma profissão. Ela trabalha na área de mídia, ou ela vira um musicista, entendeu? Ou ela melhora as habilidades dela em determinado departamento. Por quê? Porque a igreja fornece isso. A igreja ela é uma formadora de pessoas. E na sua totalidade, eu tô falando só na parte profissional, né? Porque sem falar da parte espiritual. Exato. Às vezes faz uma função muito melhor até mesmo que o próprio Estado, né? Total. Mais Tem lugares que a igreja chega que o Estado nunca vai chegar. Isso é comprovado. Tem lugares que a igreja ela consegue chegar. A igreja chega ali com uma educação musical, a igreja chega ali com uma educação formal, com um reforço, e o Estado às vezes não consegue chegar. É por isso que a igreja ela exerce um papel fundamental na sociedade. Isso é fato. E por isso que a gente entende também a importância de incentivar, encorajar até mesmo as crianças nesse papel. Você vê, o Martinho Lutero não foi nada bobo, né? Ele atingiu aqui as crianças, que a gente sabe, se a gente quer tocar uma sociedade, a gente tem que começar pela base, né? Então pode ver que até toda a agenda de um governo sempre começa pela base, sempre começa pelas crianças, né? É que nem eu estava ouvindo uma frase essa semana, que quando você ganha um adulto para Jesus, você está ganhando meia vida. Quando você ganha uma criança para Jesus, você está ganhando uma vida inteira. Porque ela vai ter muito mais tempo ali de vida comparado com um adulto. Então é fundamental que a gente concentre nossos esforços na educação das nossas crianças. Legal. E eu queria ouvir também um pouquinho de você. A gente estava conversando, até citei, da gente entrar no assunto um pouquinho da questão da formação do Canon. As pessoas têm uma certa dificuldade. Qual foi o critério, por exemplo, para considerar um livro genuíno? Qual foi o critério utilizado? Por que o que são os livros apócrifos? Por que eles não foram considerados genuínos? Existe veracidade em algum aspecto nesses livros? O que a gente consegue observar dentro? Isso é um assunto muito interessante. É importante a gente entender como é que a nossa Bíblia ela foi construída. Então é importante entender, meus irmãos, que quando a igreja primitiva ela começa a se expandir ali no início do primeiro século, vem as cartas paulinas, né? E essas cartas elas são distribuídas ali para as igrejas que estão surgindo ali naquele momento. E aí, com o tempo, vão surgindo algumas heresias. Surgem algumas heresias no início da igreja primitiva e era necessário combater essas heresias. E uma das heresias que surgiram nessa época foi, por exemplo, o gnosticismo. Existe a história de um homem chamado Marcião, que ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Nossa. Ele era gnóstico. E aí o que ele dizia? Então, se o Deus do Antigo Testamento ele não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento ele era sanguinário, ele matava as pessoas, vingativo, ele era um demiurgo. Mas o Deus do Novo Testamento ele é
compassivo, ele é misericordioso, então ele não é o mesmo Deus. Então, as cartas começavam a passar ali nas igrejas, né, são utilizadas as cartas que foram feitas, sobretudo as cartas paulinas, depois vem os evangelhos as epístolas. Então, o que ele faz? Ele monta um cânon para dar sustentação para a visão dele. E o que é cânon, irmãos? Cânon é uma palavra que significa padrão, significa medida. Ali vai ser a medida que nós vamos utilizar como padrão daquilo que nós acreditamos. Então, Marcião diz a história que foi a primeira pessoa que montou um cânon ali, para dar sustentação para as coisas que ele falava. E aí surgiu-se uma dúvida, aí surgiu-se um movimento dentro do meio cristão. Então a gente precisa montar então qual vai ser o cânon, o padrão que nós vamos utilizar para poder dar sustentação para o nosso credo, para as coisas que nós acreditamos. A igreja primitiva sentiu necessidade de fazer e de definir esse padrão. Então foi uma demanda que surgiu da própria igreja para poder combater as heresias. Também eu lembro também de uma situação de um outro homem que tinha nessa época, que era Montano. Montano era um cara que ele afirmava que ele recebia visões ali do Espírito Santo, e ele tinha duas profecias, duas profetisas, duas mulheres, não me recordo o nome delas agora. E ele falava que elas também recebiam visões do Espírito Santo, e tudo que elas falavam também eram palavra de Deus que tinham que ser consideradas como inspiradas por Deus. Nossa. Então você percebe que foram surgindo diversas correntes de heresias ali, e a igreja sentiu a necessidade de estabelecer... Padronizar, né? De padronizar. Gente, então o que vai ser padrão, o que não vai ser padrão? Entendeu? Outra coisa também que eu me recordo agora é que assim, diversos escritos surgiram antes de Jesus e após a morte de Jesus. Diversos escritos ali, e aí não se sabia qual que nós vamos utilizar. Qual que vai ser o padrão que nós vamos utilizar? Então a igreja ela adotou 3 critérios para se definir o que seria o cânon bíblico, o critério apostólico. Então essa carta, esse evangelho, esse livro, ele foi feito por algum apóstolo ou ele foi feito por alguém próximo do círculo apostólico? Esse foi o primeiro critério. Então foi feito por algum apóstolo? Então nós vamos considerar, passa no primeiro critério. Não foi? Então nós vamos tirar. Por que foi feito isso, irmãos? Porque os apóstolos conviveram com Jesus. Esse é o critério básico. Então, conviveu com Jesus ou conviveu muito próximo de quem conviveu com Jesus, como é o caso de Marcos, por exemplo. Sim. Que é o autor ali que auxiliou Pedro ali na escrita dos evangelhos de Marcos. Então, esse foi o primeiro critério. Então, só estabelecendo esse primeiro critério, diversas escrituras foram excluídas. Já foi descartado. Já foram descartadas. Você já tem que passar pelo primeiro funil, que Esse é uma testemunha ocular, pelo menos. Então nós, irmãos, os cristãos, eles seguiram um critério. Não foi escolhido por influência política ou de alguém, não é isso. Nós olhamos ali um critério que seja totalmente razoável e que atende a uma ortodoxia daquilo que nós acreditamos, entendeu? Então o primeiro critério foi o apostólico. O segundo critério foi a universalidade. Essas cartas que estão se nós vamos escolher para poder fazer parte do cânon bíblico, elas têm aceitação dentro da igreja? Elas têm, por exemplo, a igreja ali de Antioquia está utilizando determinada carta? A igreja ali do Egito está utilizando tal carta? Essa igreja é utilizada na igreja que se estabeleceu ali no seu culto, para normatizar o seu culto? Faz sentido? Todo mundo está utilizando? Foi um segundo critério, que é a universalidade. Entendeu? Legal. É o segundo critério. Porque assim, por exemplo, se eu estou utilizando uma carta no meu culto, mas você não está utilizando, por que você não está utilizando? E havia essa comunicação entre as igrejas. Por quê? Não, você está usando uma carta que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque ela não está de acordo com o que nós acreditamos. Então havia essa criticidade. E o terceiro critério foi se estava de acordo com os ensinos dos apóstolos. O terceiro critério é justamente esse. Então, a gente está usando aqui o Evangelho de Tomé, por exemplo. Não, mas espera aí, mas foi Tomé mesmo que escreveu? Não foi. É pseudo-epígrafo que se fala, né? Porque existe isso também, meus irmãos. Muitos evangelhos, assim, se não me falha a memória, existem mais de 100 evangelhos. Uau. Mais ainda, e eles são chamados de pseudo-epígrafos. O que quer dizer isso? Eu escrevo uma carta, eu escrevo um evangelho,
e eu coloco lá Evangelho de Tomé. Porque se eu falar que é o Evangelho do André, ninguém vai dar nem bola para o que eu escrevi. Agora, se eu coloco o nome, por exemplo, de Mateus, se eu coloco de Tomé, é Apocalipse de Moisés, entendeu? O livro de Enoque, aí já é diferente. Você quer validar o livro em cima do nome de alguém, né? Eu valido e eu quebro resistência a respeito daquilo que eu estou escrevendo. Mas esses livros, eles não passavam nos 3 critérios que foram estabelecidos. Então, tinha que ser universal, a igreja estava utilizando, tinha que estar de acordo com o ensino apostólico e tinha que ter sido escrito por algum apóstolo ou alguém muito próximo dos apóstolos ali. Então, esses foram os 3 critérios que a igreja primitiva ela definiu para poder falar, esse aqui é o nosso cânon. E aí, quando se estabelece o cânon da Bíblia, aí a igreja ela consegue combater diversas heresias que foram surgindo ali, principalmente o gnosticismo. E daí, naturalmente, surgindo o cânon também, depois surgindo a categoria dos livros apócrifos, que a gente chama, né? Exato. Por isso que os livros apócrifos, eles foram rejeitados. Porque os livros apócrifo é uma palavra, irmãos, do grego que significa oculto, escondido. Então, a igreja eles são considerados livros pseudo-epígrafos, alguns deles. Porque eles não foram escritos nem por um apóstolo e nem por alguém ali próximo do círculo apostólico. Por exemplo, Macabeus. Macabeus é um livro que foi escrito antes, inclusive, dos evangelhos, entendeu? O período dos Macabeus ali acontece justamente ali no período interbíblico. Então, e ele é escrito em grego. Então, ele não pode... os judeus tiveram resistência com relação a esses livros. E a igreja também não entendeu o que passava nos critérios que foi estabelecido, que eu acabei de dissertar para vocês. Então, por que os cristãos, a Bíblia protestante, ela não tem esses livros apócrifos? É justamente por causa desses 3 critérios, que são critérios extremamente razoáveis, que colocam à prova a autoridade desses livros, que colocam à prova o ensino apostólico, se estava de acordo ou não. E aí, esses livros considerados apócrifos, talvez a gente não consiga absorver questões genuínas em relação a eles, mas a gente consegue beber um pouco da historicidade deles? Consegue, de certa forma, que inclusive, se eu não me engano, eu não lembro qual livro da palavra que faz citação ao livro de Enoque, não sei se é Judas, se não me falha a memória, eu tô até comentando com vocês aqui, né? Eu tive Covid, o Covid levou uma boa parte da minha memória. Esse esquecimento é um oferecimento de Covid-19, né? Mas assim, pode sim, por exemplo, a Bíblia não fala que Pedro foi morto de ponta cabeça. Não existe isso na Bíblia. São relatos. Né? São relatos justamente desses livros pseudoepígrafos. Algumas verdades ou algumas coisas que a gente entende que aconteceu no período da Bíblia é justamente relatado por causa desses livros apócrifos. Por exemplo, existem alguns evangelhos, que eu não me falha a memória, que falam sobre a infância de Jesus. Existe um livro apócrifo que fala que Jesus, quando era criança, por onde ele andava, cresciam rosas e pássaros surgiam poder voando. Tem também um livro que fala que Jesus ele matou um menino com um toque só porque o menino brigou com ele. Assim, é umas viagens. Essa é realmente. Então, como é que a gente vai colocar dentro do cânon bíblico esse tipo de conteúdo? Mas por que surgiram esses livros? Porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João falam pouquíssimo ou quase nada da infância de Jesus. Se não me falha a memória, com um relato que fala é quando Jesus se perde, né, dos pais dele, fica no templo e conversando com ali os mestres da lei. Então as pessoas elas tinham curiosidade, percebe? Surgiu uma nova religião e aí essa religião ela começa a explodir naquela época e as pessoas não têm informações a respeito da infância desse Deus, desse Jesus. Então, o que as pessoas vão fazer? Eu vou atender uma demanda, eu vou acabar escrevendo ali sobre isso. Mas não tem autoridade apostólica. Não tem autoridade apostólica. Porque quem tinha autoridade apostólica para escrever, não quis escrever. Foram os homens que ficavam ali 3 anos com Jesus, né, no seu ministério, os apóstolos. E eles decidiram não escrever, e o Senhor sabe por que não escreveu. Então é por isso que esses livros eles não entram no cânon bíblico. São livros pseudoepígrafos que falam de épocas que não tem a chancela dos apóstolos, né? Que se você olhar, lembra muito um modelo de imprensa, né? Às vezes as pessoas não têm informações como foi citado sobre a infância de Jesus. As pessoas reconhecem ali uma falta, uma necessidade, acabam escrevendo sobre o assunto para atender uma demanda, né? Atender uma demanda, né? Parece realmente, às vezes, um estilo de imprensa de trabalhar, onde você fala, tem uma demanda aqui, eu vou suprir, as pessoas ficavam famosas, as pessoas davam segmentos, pregavam talvez aquelas cartas, né? Aqueles evangelhos, e as pessoas ganhavam notoriedade e
e chancelavam suas ideias, né, em cima desses pensamentos. Inclusive, tem filmes até que se aproveitam desses livros apócrifos. Até hoje, se eu não me falha a memória, o Código da Vinci, aquele filme lá, né? Sim. O Dan Brown, que é o filme com Tom Hanks, ele pega um evangelho, se eu não me engano, o evangelho de Tomé, para poder traçar aquela trama ali do filme, do livro do Dan Brown, né? Ele se aproveita desse livro para justamente tecer a teia dele ali, mas a gente que é protestante, a gente que é cristão, a gente não acredita, justamente por causa desses 3 critérios que eu citei. Sim, legal. E eu até comentei contigo também, quando a gente estava por trás das câmeras, eu citei um pouquinho sobre a ideia lá do Concílio de Trento que a gente viu, né? E foi um momento crucial, né, para a igreja, para o cristianismo, a gente falar da questão da igreja católica, né? E explica pra gente como é que foi esse movimento, que as pessoas viveram nesse momento aí histórico, né, sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, meus irmãos, acontece a Reforma Protestante, Martinho Lutero prega ali as teses, e aí o Concílio de Trento, na realidade, é uma contra-reforma. É um levante, um levante que a igreja faz para poder combater a explosão do protestantismo naquela época. Imagina que você tem 1500 anos de dominação, e aí surge dentro do seu seio ali, dentro da igreja católica, um monge que ele vai e prega contra a igreja instituída. Que traição para eles, né? É uma traição, exatamente. É tanto que eles fizeram de tudo para poder matar Martinho Lutero, mas graças à organização que existia territorial naquela época, ali naquela região, que é conhecida como Alemanha hoje, mas ali existiam outros nomes dos reinos ali, e é totalmente fragmentado aquele território. Então a igreja ela não conseguiu matar Martinho Lutero, graças a Deus. Né? Uhum. Não conseguiu matar. Então o Concílio de Trento ele foi o quê? Ele foi um movimento da igreja católica para poder combater a expansão da reforma. Foi justamente isso. E aí eles se organizavam para poder criar algumas iniciativas para poder combater justamente isso. E aí eles também fortaleceram a ideia da infalibilidade papal, que é o que Martinho Lutero também ele combate. O Papa ele não é infalível. A infalibilidade está justamente na palavra de Deus. Então eles colocavam como norma diversas, né? O Concílio de Trento ele durou alguns anos. Eu não me recordo de memória quais são todos os critérios que eles colocavam, todas as verdades que eles... As pautas que eles colocavam ali, não me recordo. Mas uma das coisas que me salta a memória é justamente com a infalibilidade papal, que vai justamente contra aquilo que os protestantes acreditavam. E que perdura até hoje. Né? E que perdura até hoje, exatamente. Uma das coisas também que o Concílio de Trento foi responsável, que eu me recordo, é que se você for perceber, a reforma protestante ela acontece justamente na época das grandes navegações, em 1500, que é na época que o Brasil está sendo descoberto. Está sendo descoberto. A América ela é descoberta. Então, uma das coisas que foi abordada no Concílio de Trento nós precisamos financiar a evangelização do Novo Mundo para a gente poder trazer esse povo para a gente e não deixar o protestantismo chegar lá. E deu muito certo. Você olha, Portugal já era um país extremamente influenciado pelo catolicismo, né? Era um país totalmente católico. Tanto é que uma das primeiras coisas que eles trouxeram para nós quando chegaram foi o estabelecer de cultos, de missas, né? Isso, evangelização define-se até qual ordem vai vir para cá. Vai ser a ordem dos jesuítas que vai lá, e sobretudo no Brasil, e vai instituir o catolicismo lá, e nós vamos abocanhar essa região do mundo para nós. Teve iniciativas de protestantes vir para cá, mas foi bem incipiente e foi abafado, inclusive. Não teve sucesso. Então, no Concílio de Trento que foi definido, então, uma contra-reforma, combater a reforma protestante, combater ao máximo possível ali na Europa e, sobretudo, investir pesadamente para que o novo mundo que foi descoberto, ele se virasse, fosse totalmente um novo mundo católico. Católico romano. Assim, pela questão da reforma ainda ser um movimento que estava ganhando seu poder ainda, o período, enfim, da Igreja Católica de mais de 1500 anos de influência fez com que eles ganhassem ainda mais poder no mundo, a questão da explosão do novo mundo, como você mencionou. Exato. Então foi meio que natural esse alcance deles de conseguir atingir grande parte aí da população com o catolicismo, com as outras ordens que a gente acabou conversando aqui. E você vê basicamente a ideia, o conceito de Martinho Lutero, ele se estabeleceu melhor na Europa, ele não conseguiu sair muito dali, né? Foi. Uhum. Se expandiu para a França, depois vai para Portugal, a região da Boêmia, a atual República Tcheca ali.
mas vem depois. O protestantismo ele vai chegar bem depois na América, depois na África e na Ásia, assim por diante. Que você observar praticamente depois, né, os ingleses tiveram grande influência, né? Principalmente depois levando o protestantismo, o cristianismo, né? Para os Estados Unidos, que acabou sendo o país de evangelização quase que mundial aí, né? Mas você vê como ainda pode parecer pequeno, né? Mas assim, o movimento que ele teve, né? De se levantar contra heresias da época fez com que hoje grande parte daquilo que a gente vive foi influência daquilo que um dia ele se levantou contra, né? Total. Total. Aquele espírito beriano, né? Que Martin Lutero se apossou ali, né? De ele fazer aquela leitura, ele participava, era um monge, participava do dia a dia da igreja, um cara devoto, e não via sentido no que era praticado pela igreja naquela época, né? Então foi, graças a Deus, que Deus levantou ele ali e tinha todas as condições perfeitas para que isso acontecesse naquele lugar. Deus ele é tão poderoso e soberano que ele escolheu o lugar e a época e a pessoa correta para fazer isso. Deus é soberano. Legal, isso é muito bom de perceber, né? Que Deus ele também tem os seus crivos na história, né? Ele sabe o momento exato de fazer, de levantar pessoas. Né? Nossa, é fantástico. Isso é muito bom. Mas assim, falando de um assunto um pouco mais atual para nós, né? Atual assim, né? Os resultados dele, os conflitos dele, mas a gente sabe que já é uma guerra que vem de muitos anos. Mas a gente sabe que, e não é novidade, essa questão, essa luta entre os palestinos e os judeus. Sim. Essa guerra, inclusive as nações estão... essas facções, que tem a facção também, né? Do período da galera lá da Palestina, onde muitos ainda querem reconhecer a Palestina como um país, né? Enfim, dar soberanidade a esse povo, mas e você percebe que existe uma guerra que não é de agora, né? E você percebe a ira dos palestinos, até quando você vai ler em Neemias, né? A Bíblia menciona, né, sobre homens que, quando Neemias ele levanta, né, está prestes a levantar os muros ali de Jerusalém, restaurar a cidade, né? Vem alguns palestinos questionarem, fala sobre aquela região, né? Essa região pertence a nós, né? E você vê Neemias responder, não, essa região pertence a nós, vocês sabem que pertence a nós. Então até a guerra que se dá até hoje é devido a esses anos, milhares de anos, né? E eles lutam pelos mesmos lugares, por conceitos muito semelhantes, né? Então, por que ocorre ainda até hoje essa guerra e jamais entra em paz? Cara, antes de até começar a falar, esse é um assunto extremamente complexo e a gente tem que tomar muito cuidado para não passar uma visão, às vezes, meio distorcida, né? Porque nós que somos protestantes, as nossas raízes espirituais, elas vêm ali de Israel, né? Sim. Então, quando um protestante vai falar a respeito desse tema, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou trazer a visão, a perspectiva cristã e quero também trazer a perspectiva histórica. Então, qual que é a perspectiva cristã? Como eu acabei de mencionar, nós somos cristãos e a nossa Bíblia, ela foi escrita por judeus, entendeu? Por judeus. E a gente sabe, quando a gente lê a história de Israel, que Deus prometeu uma terra para Abraão e a terra ali de Israel atualmente. Exato. E ele fez morada ali, fez guerra com as pessoas que estavam ali. E, historicamente, o povo de Israel, quando sai do Egito, atravessa o deserto e chega a Israel, também faz guerras para poder tomar aquele território dos povos que existiam naquela época ali, entendeu? Os povos pagãos que faziam coisas abomináveis ao Senhor, e a palavra diz que Deus escolheu julgá-los. Essa é a perspectiva nossa como cristão, correto? Então Israel se estabelece ali, e aí quando você lê a história de Israel, ele começa a passar por um período de meio que sobe e desce, uma hora eu faço a vontade de Deus, uma hora eu me afasto da presença de Deus. E de forma punitiva, o que Deus faz? Para trazer Israel de volta para a presença dele. Ele permite que Israel seja subjugado, seja derrotado, passa por diversas situações, e Israel não aprende, meus irmãos. Não aprende. Você vê que Jerusalém é destruída e reconstruída o tempo todo, né? Exatamente. Aí você tem o reino unificado até Roboão, aí após Roboão a gente tem a ruptura do reino, né? Ficam as tribos do norte, conhecido como Israel, e as duas tribos do sul, como Judá. E aí já começa ali. E aí o reino do norte faz coisas horríveis perante o Senhor. Entendeu? Aí Deus vai mandando. E por que existem os profetas? É até legal a gente falar isso, né? Por que existem os profetas bíblicos ali? Ezequiel, Daniel, Neemias, que vai ali na construção, Joel, Amós. São profetas que Deus envia justamente para poder lembrar o povo da aliança que ele fez e fazer o povo voltar para a presença de Deus. Entendeu? O povo volta? Não volta. E aí o que acontece? Israel é levado cativo. E depois, mais para frente, um pouquinho mais, Judá é levado cativo pelo Império Babilônico.
E aí, o que acontece com esse território? Ficam pouquíssimos judeus ali, pouquíssimos israelitas, e as potências da época, elas colocam outros povos lá e miscigenam o povo. E miscigena. Aí eu vou adiantar um pouco na história, na época de Jesus. Jesus vem, acontece o surgimento do cristianismo como religião institucional. E aí, só que o que acontece? O povo, acontece a diáspora do povo que mora nessa região de Israel na época de Jesus, logo em seguida. E o povo é disperso, Israel perde o seu território. O povo israelita não tem mais um território, ele é disperso pelo mundo. Acontece a diáspora do povo judeu. E de lá para cá, diversas potências dominaram a região ali de Israel. E aí a última potência que dominou, a penúltima, corrigindo a minha fala, a penúltima potência que dominou a região ali da Palestina era o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele domina aquela região, e aí árabes palestinos vão morar naquela região após a dispersão do povo judeu. Então o povo judeu, colocando em perspectiva, o povo judeu mora ali, ele perde o território dele, se a gente for analisar espiritualmente, por desobediência, e ele é disperso no mundo. Então o povo judeu ele fica um povo apátrida, ele não tem pátria. E aí, sob o domínio do Império Turco-Otomano, os árabes começam a tomar aquela região e vão habitando naquela região. Até que no século XIX surge um movimento chamado sionismo, que Theodor Herzl é um austríaco, um jornalista austríaco, que ele fala sobre a necessidade de o povo judeu ter o seu próprio território. Imagina, meus irmãos, 1.800 anos o povo judeu disperso pelo mundo, sem território. São 1.800 anos. E quem ficou morando naquela região? O povo palestino. Exato. Entendeu? O povo palestino que mora ali naquela região durante 1.800 anos. Então você entende que a reivindicação deles sobre essa perspectiva é razoável. E aí quando a gente olha sobre a perspectiva cristã judaico, a gente também entende que é razoável. Por quê? Porque segundo a nossa fé, quem deu aquele território para aquele povo? Foi o Senhor. Nos pertencia, né? Nos pertencia. Quer dizer, pertencia ao povo judeu, né? Sim. Pertencia ao povo judeu. A gente fala nós assim, né? Porque a gente se considera cristão, né? Da mesma raiz, tá? Só pra vocês entenderem. Porque a gente não é judeu, tá, irmão? Não, eu não sou. A gente é cristão, tá? Mas assim, só pra vocês entenderem. Então, são 1.800 anos de um povo morando naquela região. E agora surge um movimento chamado sionismo, de retorno para Sião, em que eles precisam de um lugar. E foi, assim, cogitado diversos lugares para se construir um estado para o povo judeu. Mas aí eles resistiram. E aí eles definem que eles querem voltar para a região de origem deles, que é o Estado de Israel. E eles enfrentam muita resistência, porque aquele lugar fazia parte do Império Turco-Otomano. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano, ele perde. Ele perde. E aí surge uma organização chamada Liga das Nações, que é a atual ONU, e a Liga das Nações define que aquele território vai ficar sob a tutela da Inglaterra, que era a potência da época. E a Inglaterra, quando ela estava na Primeira Guerra Mundial, para conquistar o apoio tanto de israelitas, de judeus, quer dizer, não existia o termo israelita, tá, irmão? Para conquistar o apoio dos judeus e dos palestinos, eles fizeram promessas para os dois povos. Se a gente ganhar, a gente vai dar o território para vocês. Falava para os judeus e falava para os palestinos também. Então, quando a Inglaterra assume aquela região, ela tinha uma dívida com ambos os povos. E ela não entregou para ambos os povos. Ela não pagou a sua dívida. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? O nazismo e o genocídio do povo judeu. Mais de 6 milhões de judeus são mortos. E aí levanta-se a bola para a população, para as autoridades mundiais. Poxa, os judeus eles são perseguidos mesmos. Então eles precisam de um território para eles. E aí Deus usa um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que estava ali na época na ONU, na reunião da ONU, e ele dirige a Assembleia da ONU, e ele cria toda uma situação para poder fazer a Assembleia da ONU aprovar a criação do Estado israelita, e é criado o Estado de Israel. Legal. Entendeu? É assim que surge o Estado de Israel, o Estado de Israel atual. Então vocês percebem como é complexo a gente fazer um juízo de valor? Politicamente falando, é muito complexo. Politicamente é muito complexo, meus irmãos. Como é que você vai fazer juízo de valor? Não sob a perspectiva espiritual, tá? Não sob a perspectiva cristã. Mas você olhando sobre a perspectiva política. É muito complexo. O que a gente tem que fazer numa situação como essa? A gente tem que guardar os nossos ânimos e orar para que o Senhor, como o pastor Neto até falou esses dias aqui na ministrando, Deus ele quer salvar todos os povos. Deus ele quer salvar todos os povos. Então a gente tem que orar para que o quê? Para que aquele conflito ele cesse. E que todas aquelas pessoas elas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Do Evangelho.
Não sei se eu consegui, eu tentei Sim. correr Não, aqui deu para pra poder resumir entender. muita coisa, mas assim, esse conflito ele perdura até hoje, Vini, por causa disso. Justamente por causa disso. Isso responde, né, muitas questões para nós, até do que acontece em guerras hoje, porque também o que foi considerado sagrado para os judeus, enquanto habitava, quando eles tinham uma pátria, né, os templos e tudo mais, também foi considerado judeus posteriormente para os palestinos, né? Então, até mesmo a cúpula lá, né? Jerusalém, ela é um lugar que ela é sagrada para 3 povos. Exatamente. Os judeus, os muçulmanos e para nós cristãos. Então, é muito complexo você definir de quem que vai ser aquilo ali. Exato. Como é que você faz uma partilha daquilo ali com toda essa carga histórica que eu acabei assim de resumir brevemente? É muito complicado. Então, o que que a gente faz nesse momento, meus irmãos? A gente entrega e ora, porque há poder na oração, para que o nosso Deus, que é o Deus que está acima de todas essas coisas, ele haja em favor dos pobres, dos órfãos e das viúvas e daquelas pessoas que estão sofrendo as consequências das disputas políticas que ocorrem naquela região. Eu comentei porque tem até conhecido que fala assim, eu tenho medo de ir para Israel porque se eu vou para Jerusalém lá, por exemplo, ter a cúpula lá e tudo mais, e se tiver um atentado, isso aqui, cara, ali não vai ter atentado porque é sacro ali para 3 povos, todo mundo tá preocupado com a segurança daquele lugar, todo mundo tá preocupado com o bem-estar daquele lugar, como eu falei, é santo para todos ali, né? E essa guerra também política de espaço de domínio, e você tá vendo guerra aí após guerra e parece que isso não vai acabar tão cedo, isso aí vai levar... né? Enfim, eu acredito que até que Jesus volte, isso aí vai continuar. A nossa expectativa, que nós temos, o nosso maior anseio, né? É a volta de Cristo, é a volta de Jesus, para que ele chegue e cesse todas essas guerras. É verdade, é verdade. Meu amigo André, foi incrível conversar com você, meu irmão, viu? Foi muito bom, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre outros assuntos. Agora tá me engatando, tá ficando gostoso. Mas isso é bom, que daí o pessoal, ó, já deixa aí no nosso chat o que você quer conversar mais com a gente, que o André vai ir preparado para falar de vários assuntos pra gente discorrer. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, essa oportunidade, né? Como eu falei, as pessoas me conhecem como o guitarrista da Burn, né? Mas é uma das coisas que eu amo, que eu me dedico, assim, é a história da igreja, a teologia. E eu quero incentivar os irmãos a... Não negligencia isso, meus irmãos. Não negligencie o estudo da palavra. A gente sabe que aqui na nossa igreja, tá aqui o Vini, o responsável, o coordenador do Creed aqui, que é uma iniciativa absurda que a nossa igreja tem de fomentar a educação teológica dentro da nossa comunidade. Sim. E você, meu irmão, você não pode ficar de fora disso. Você precisa todos os dias buscar o seu crescimento espiritual e grande parte do seu crescimento espiritual ele vai vir baseado no estudo e na sua dedicação que você tem a respeito da examinação das Escrituras. O cristão que ele não tem, que ele não consegue falar a respeito das Escrituras, ele está frágil para poder pregar o Evangelho. Ele não vai estar munido das armas que ele precisa para poder falar a respeito das boas novas do Evangelho. Então, aproveita essa oportunidade. Você que é aqui da Igreja Burn, você que não é, você que é de uma outra comunidade de fé, mas é um cristão, se matricule no curso, estude, se dedique ao estudo da Palavra de Deus, porque eu tenho certeza que isso vai ser o de grande valia para você. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, foi bom ter Amém, você meu irmão. aqui. Tamo junto, quero te ver mais vezes nessa mesa aqui. Amém, vai ser um prazer voltar. Com certeza. E você que ficou conosco aqui, aproveite e já compartilhe esse conteúdo aí para amigos, como eu falei, familiares, para pessoas que você acredita que vai fazer sentido. Eu espero te ver você em breve. E, ó, aproveite e já deixa aí nos comentários o próximo conteúdo aqui pra gente conversar, pra gente discorrer com o nosso amigo. Que Deus te abençoe, compartilhe para geral e até mais.